Graça e paz, irmãos e irmãs, bendito seja o nome do nosso Deus. Adorado seja o Senhor para todo sempre, Deus eterno, Deus tremendo. Glorificado seja o seu nome. Santificado seja o nome do nosso Deus. Nessa manhã nós estaremos estudando mais uma aula de escola dominical, neste tempo ainda online, estudando mais um profeta menor, nas Santas Escrituras. E hoje tem um detalhe importante, que nós hoje estaremos finalizando o bloco de profetas pré-exílico. O que significa isso? São profetas que foram enviados por Deus com a profecia antes do exílio da Babilônia, para que o exílio não acontecesse. Para que não acontecesse o exílio, Deus mandou profeta para alertar o povo, para instruir o povo, para que o povo não tivesse que passar por essa situação tão dolorosa, tão difícil que foi o exílio da Babilônia. Porém, o povo não ouviu, o povo não quis ouvir, e aí, hoje nós finalizamos com o profeta Sofonias, essa mensagem do pré-exílio. Próxima semana, próximo domingo, nós estaremos iniciando os últimos 3 profetas, que são os profetas pós-exílico. A mensagem ela muda. Os profetas pré-exílicos, antes do exílio da Babilônia, eles profetizam o juízo, a condenação, a questão da idolatria, o erro das lideranças, como nós vamos ver em Sofonias hoje. Nos profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias, muda a conotação, já é um ânimo, já é Deus animando o povo, reanimando o povo para a reconstrução da vida. Acho que vai cair muito bem, né, nessa virada do ano de 2020 para 2021, porque 2021 nós acreditamos que nós temos que ser reanimados para reconstruir muita coisa que em 2022 foram destruídas ou não aconteceram. Então, essa é a mensagem dos profetas pós-exílio. Então hoje nós vamos estudar Sofonias, que é um profeta menor, tem apenas 3 capítulos. E o nome Sofonias significa o Senhor esconde, ou o Senhor tem escondido. Então, este nome Sofonias tem sentido. O Senhor esconde ou o Senhor tem escondido. Esse profeta Sofonias, o primeiro versículo do livro, Sofonias 1:1, traz uma informação muito vaga sobre ele, mas traz uma informação sobre ele. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Aqui é interessante que fala da família do profeta Sofonias. E na família do profeta Sofonias tem o rei Ezequias. Rei Ezequias. Então, isso logo diz que Sofonias era da família real. Era da família do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um rei bom. Naquele tempo tinha os reis maus que faziam aquilo que era desagradável ao Senhor e os reis bons. Nesse versículo aparecem 2 reis bons, que foi Ezequias, que fez uma reforma espiritual, religiosa, e Josias, que fez a maior reforma espiritual e religiosa do povo de Israel, que tirou muitos altares, muitas coisas. Então o Sofonias ele profetizou antes do exílio, nos dias de Josias. Josias logo era um rei muito bom, que morreu de uma maneira muito boba, né? Ele resolveu entrar numa guerra entre 2 potências, e lá ele acabou sendo morto. E aí a reforma foi por água abaixo. Então, Sofonias ele profetizou nesse tempo da reforma religiosa. Mas Sofonias ele vem trazendo uma palavra muito forte, muito séria de alerta para o povo, né? Porque aconteceria algo que, se o povo não prestasse atenção, iria sofrer
de uma maneira muito terrível. E aí eu coloco, como coloco em todos os livros, o roteiro de leitura do livro. Quando os irmãos e as irmãs forem ler o livro, pode seguir esse roteiro. Isso é um dos roteiros que eu coloco, né? Que aí é conteúdo do livro de Sofonias, que vai do 1 até o 3, versículo 20. E aí, depois que o livro do profeta Sofonias apresenta o profeta, a sua origem, né? O tempo que ele estava profetizando, logo no segundo versículo, do segundo até o quarto versículo, aparecem algumas palavras muito duras que o profeta traz. Deus falando palavras muito duras, palavras muito poderosas da parte de Deus, mas muito terríveis. Então, vamos lá. Sofonias 1, versículo 2, o juízo é anunciado. Depois da introdução do livro, o juízo é anunciado. Que fala assim, Sofonias 1, versículo 2. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Então, aparece primeiro a palavra consumirei. Irei consumir, irei destruir. Como a gente fala, o fogo consumiu tudo, o fogo destruiu tudo. Então, Deus falou que ia consumirei. No versículo 3, diz assim, de novo, consumirei os homens e os animais. No versículo 2 fala que vai consumir todas as coisas sobre a face da terra. No versículo 3 vai dizendo os pormenores, né? Consumirei os homens e os animais. Aí, novamente repete, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as ofensas com os perversos. Se a gente reparar bem, no versículo 3, no versículo 2, fala das coisas sobre a face da terra. Então, toda a criação. No versículo 3, fala sobre, na verdade, um pouco da sequência da criação. Por exemplo, os animais, os homens, os animais, as aves do céu, os peixes do mar. Então, toda a criação seria destruída. E com isso também, as ofensas com os perversos. Né? Então, aqui a gente pode ver até um cenário de Gênesis aqui também, né? Da ofensa de Adão, né? De Eva. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Então, nesse versículo, nesses dois versículos aparece 3 vezes a palavra consumirei e uma vez a palavra exterminarei. Então, é um anúncio de uma destruição total. Como nós podemos lembrar de Gênesis, capítulo 6, 7, até o 9, que Deus ia destruir tudo e deixou somente a família de Noé. Em seguida, no versículo 4, denuncia e nos mostra o porquê do extermínio que Deus queria fazer sobre a face da terra. E o porquê que Deus ia consumir. Qual era o motivo? A idolatria, que é um pecado muito denunciado pelos profetas. E biblicamente talvez seja um dos piores pecados no Antigo Testamento, a idolatria. É não adorar o Senhor, mas adorar ídolos, deuses estranhos. Que na verdade, diz a Bíblia, não são deuses. Deus das nações vizinhas. E aqui, Sofonias 1, versículo 4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Então aqui ele está falando, o Senhor, que iria estender a mão sobre Judá, contra e contra Jerusalém. Aí ele volta a falar uma palavra muito forte. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos seus ídolos e seus sacerdotes. Então Deus falou, eu vou exterminar o resto de Baal. O que é o resto de Baal? Eram pessoas que, apesar da reforma religiosa que tinha acontecido, ainda adoravam Baal. Então tinha um resto por ali, algumas poucas pessoas que ainda adoravam Baal. Aí ainda tinha sacerdotes Baal por ali. E o Senhor falou que exterminaria. Versículo 5. Os que sobre os eirados. Eirados é como se fosse uma laje de uma casa hoje, né? Eirado. Adoram o exército do céu. E os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom.
Então, a denúncia do profeta aqui, Deus no profeta denuncia que iria exterminar também os que adoram o exército do céu nos eirados. O que é o exército do céu? Tem dois sentidos do exército do céu na Bíblia. Justamente dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido de que o exército do céu são anjos. Anjos, né, são os exércitos do céu, serafins, querubins. E o segundo pensamento é que exército do céu são os astros. São as estrelas, o sol, a lua. Então são os astros do exército do céu. Nesse versículo aqui, exército do céu são os astros. Então é como se o Senhor estivesse denunciando nesse tempo a astrologia. Aquilo que se norteia pelos astros, né? Então, aqueles que adoram o exército do céu, como se o exército do céu, que são as estrelas, a lua, fossem deuses. Então, existiam pessoas em Israel que adoravam, ao invés de adorar o Criador do céu, da terra, do sol, das estrelas, dos cometas, do planeta, adoravam, ao invés do Criador, a criatura. Romanos capítulo 1 vai dizer que eles, ao invés de adorar o Criador, adoram a criatura. Então aqui já estava acontecendo isso. As pessoas adoravam o exército do céu, que eram os astros. O Senhor ia exterminar isso. E também os que juram por ele e por Milcom. Quem é o Milcom? Milcom era um deus, uma entidade, não vou dizer entidade, porque é um deus, um ídolo, que é o mesmo Moloque. O que é o deus Moloque? É o deus que uma das informações sobre ele é que as pessoas sacrificavam crianças para o deus Moloque. Certa vez, em uma das minhas pesquisas, eu encontrei uma imagem do deus Moloque, que ele tem 2 braços para baixo e um caldeirão. E existe uma abordagem que diz que as pessoas vinham com a criança, colocavam nos braços dessa estátua, logo as mãos estavam para baixo, a criança ia rolar e cair no caldeirão. Era o sacrifício das crianças. Logo as crianças vivas, né, claro, eram colocadas nas mãos de Milcom ou de Moloque, nessa estátua que cairia. Então essa é uma das imagens que aparece de Moloque. Então Moloque era um deus terrível, um ídolo terrível, e Deus estava denunciando aqui essa situação. O Senhor também estava denunciando através da profecia, Sofonias 1:6, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Então existia também um grupo que deixou de seguir ao Senhor e não busca o Senhor e nem pergunta por ele. Perderam a fé, perderam o interesse pelo Senhor, descartaram um Deus da vida. Então existia um grupo, nesse tempo dessa profecia, que havia descartado Deus da vida, tirado Deus da vida, né? Tirado o Senhor da sua agenda. Eu digo que tirou Deus da agenda da vida. Então, aqui existe um povo que estava rejeitando o Senhor. Aí no versículo 7, existe aí a profecia vem, a palavra vem para o povo. Esse povo estava aí, sendo idólatra, fazendo tudo errado, diz: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Versículo 1:14. Capítulo 1:14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele chama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes, contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens,
e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Então, depois que o profeta fala o que estava acontecendo com o povo, os pecados do povo, ele traz na boca de Deus, pela boca do profeta, Deus fala que viria o dia do Senhor. Nós já estudamos o dia do Senhor e nós descobrimos, lá em Obadias, nós descobrimos que o dia do Senhor é o dia do juízo. É um dia que Deus iria se manifestar para o seu juízo. E aqui fala que o dia não seria bom. Seria um dia de angústia. Nesse dia os homens andarão como cegos, porque pecaram, o sangue deles se derramará como pó. Então é um negócio sangrento. Seria um dia terrível, um dia de angústia. E no versículo lá em cima, versículo 7, fala que as vítimas já estão preparadas para o sacrifício. Quer dizer, quem eram as vítimas? O povo que estava em pecado. Deus já estava preparando o sacrifício. Não o sacrifício como deuses, mas o dia do juízo. Então, o dia do juízo estava próximo, o profeta falou. E aí, irmãos e irmãs, no capítulo 1, versículo 18, eu destaquei isso aqui, porque isso aqui é notório em todas as gerações. Inclusive lá no tempo também dos profetas. Os que têm mais condições sociais, os ricos, eles se acham intocáveis. Eles se acham que não serão afetados de nenhuma maneira porque a conta bancária está alta. É alta e porque tem muitos bens que pode, de alguma maneira, o salvar. Mas o profeta Sofonias, usado por Deus, ele quebra isso nesse tempo. Ele diz assim, ó, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida. Porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Aí aqui é interessante que, como eu acabei de falar, às vezes as classes mais altas, elas se acham intocáveis. E nós sabemos que não é. Nós vemos várias coisas que tornam as classes mais ricas tão vulneráveis como as classes mais pobres. Uma das coisas que iguala todo mundo é o fenômeno da natureza. Quando os fenômenos da natureza acontecem, com toda a fúria da natureza, não tem rico, não tem pobre. Afeta a todos e todas. Tá certo que quem tem uma moradia mais frágil, ela é mais afetada. Mas também nas mansões, também acontece. Então, isso não livra. Imagine o juiz de Deus. Porque quando o juiz de Deus chega, ele não faz acepção de pessoas. Nós fazemos, infelizmente, acepção de pessoas. Mas o Senhor não faz acepção de pessoas. Aqueles que não quiserem ouvir a profecia irão passar pelo juízo, e o ouro, a prata, os bens, a condição social não os salvará diante do Senhor. Porque o Senhor não se deixa comprar, não se deixa extorquir aquilo que o homem tem. O Senhor olha aquilo que o homem é. Então o Senhor está interessado naquilo que nós somos e não naquilo que nós temos. Porque o que nós somos diante de Deus, o que nós somos nessa terra, é o que para o Senhor é válido. Não é o que nós temos, é o que nós somos. Porque Ele quer trabalhar no ser humano e não naquilo que o ser humano tem. O que o ser humano tem é, na verdade, fruto das bênçãos do Senhor que opera nas nossas vidas. Eu não prego contra a riqueza. Eu até acredito que as pessoas, elas podem ficar ricas e é muito bom.
né? Quem não quer ficar rico? Mas que a riqueza que o Senhor permita que a pessoa tenha não afaste da presença do Senhor, mas que, pelo contrário, nos coloque mais próximo do Senhor, para abençoar a missão, abençoar as coisas de Deus, as coisas do reino, para ser uma pessoa que venha ser um ajudador ou ajudadora. Mas, no momento do juízo, não há acepção de pessoas. Mas, irmãos e irmãs, no capítulo 2, muda a conotação da profecia. Versículo 1, capítulo 1, ele vem trazendo palavras muito pesadas e anuncia no final do capítulo 1 o dia do Senhor. No capítulo 2, muda-se a abordagem, muda a profecia, muda-se a direção da profecia. E aí, Sofonias 2, versículo 1 fala assim: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Deixa eu molhar a palavra aqui, irmãos e irmãs. Aí aqui o Senhor envia o profeta para dizer assim, para orientar o povo. E aqui a orientação é para que o povo se reúna, se concentre, entre em unidade e avalie a sua vida, avalie a sua caminhada. É interessante isso aqui. Na revista Almeida Revista Atualizada, eu encontrei esse versículo aqui, que é a versão que eu uso, tenho usado. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens poder. É muito importante, irmãos e irmãs, quando a gente acha um versículo que a gente não sabe muito o sentido, é muito bom que a gente busque em outras traduções esse mesmo versículo para saber como estão nas outras traduções. Por quê? Aqui fala para o povo se concentrar e examinar. Se examinar. Então dá um sentido de se concentrem e examinem vocês. Avaliem. Porém, em outras Bíblias, eu coloquei aqui 5 traduções que existem, que são as mais usadas no nosso meio, para avaliar esse versículo aqui. Para saber realmente qual é o sentido desse versículo. Se esse versículo está dizendo para se concentrar e se avaliar, ou se tem outro sentido. Então, eu coloquei Almeida, a ACF Almeida Corrigida Fiel, ARC Almeida Revista e Corrigida, NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NVI, Nova Versão Internacional, e NAA, que é a mais recente da SBB, que é Nova Almeida Atualizada, que é a que tende a ser adotada agora. Eu confesso que essa NAA eu já estou começando já estou lendo ela e já estou vendo que ela é bem mais fácil de leitura para algumas pessoas do que a RA. Mas aqui, avaliando esse versículo em várias traduções, olha que a maioria aqui, ó, a ACF, congregai-vos sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Então não está falando para examinar. Congregai e congregai. A RC, congrega-te sim, congrega-te. Então repete 2 vezes congregar. Já na linguagem de hoje fala assim, pense bem e tome juízo, povo sem vergonha. Que é uma linguagem bem atualizada. Pense e tome juízo. Então não tem nada a ver com congregar. Não tem nada a ver com se reunir. Reúnam-se e ajunte-se, nação sem poder, sem pudor. Reúnam-se e ajunte-se. Então, mais uma vez, a NVI está dizendo para se reunir, que o povo Deus mandou o povo se reunir. E a NAA, reúnam-se e concentrem-se, ó nação sem poder, sem pudor. Quer dizer, reúnam-se e se concentrem, fiquem concentrados no mesmo local. Então, logo nós podemos chegar na conclusão de que, aí eu dei uma olhada no original hebraico, na verdade está escrito para se congregar e se ajuntar. Quer dizer, resumindo,
Esse versículo está dizendo, Deus está orientando o povo a entrar em unidade. Entrar em unidade para avaliar a sua situação. Para pensarem bem. Reunir-se, se reunir, né, para avaliar a sua situação. Mas se reunir por quê? Porque Deus sempre dá chance para o ser humano se converter. Deus, nos seus profetas, através dos profetas, ele mandava a palavra de juízo, mas ele sempre dava oportunidade para o povo voltar para o caminho dele, para que ele não exercesse o juízo. Logo aqui acontece do mesmo jeito. Então nós vemos Sofonias 2:1, fala, concentra-te e examina-te, ó nação que não tem pudor. Então a gente falou, se congrega, entre em unidade e avalie a situação de vocês, porque vocês não são uma nação muito legal, muito boa. Aí no Sofonias 2:2 fala assim, ó, antes que saia o decreto, reúnam-se antes que saia o decreto, pois o dia se vai como palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Então, uma coisa interessante é que antes que saísse o decreto, antes que o dia do juízo chegasse, Deus dá uma orientação para o povo. Se reúnam, entre em unidade, pense na situação de vocês, antes que o decreto saia, porque o dia está chegando, o dia é muito rápido, como uma palha que voa, e o furor do Senhor está aí, antes que venha sobre ti o dia da ira. Então, irmãos e irmãs, você, eu e todo o ser humano, sempre o Senhor nos dá chance de voltar atrás. O Senhor está dando uma chance para a humanidade no dia de hoje repensar a sua conduta. Mas o ser humano não quer. O ser humano descarta que haverá um dia do juízo e nós sabemos que haverá. Nós temos que anunciar a mensagem do Senhor Jesus. Sairmos em missão. Porque o dia vai vir. Então o Senhor manda que as pessoas elas se congreguem, que o povo de Deus, nesse caso aqui, entrasse em unidade antes que o dia do decreto, porque o Senhor estava dando uma chance, uma última chance, para o conserto antes do dia do juízo. E aí no versículo 3, a melhor postura é buscar o Senhor. Talvez haja um esconderijo. Então o Senhor orienta o povo, através do profeta, dizendo, Sofonias 2:3, buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder no dia da ira do Senhor. Então o Senhor diz assim, olha, busque ao Senhor. O profeta está falando, busque ao Senhor. Os mansos da terra. Busque também a justiça. Busque também a mansidão. Busque a paz. Busque isso, povo. O profeta está sendo usado por Deus para alertar o povo. Mandando o povo congregar antes que o decreto viesse e mandando o povo buscar o Senhor. Buscar o Senhor é buscar a face de Deus. Nesse tempo era oferecer sacrifícios ao Senhor. É voltar para a lei de Deus, para a instrução do Senhor. Olha a palavra. Então, irmãos e irmãs, sempre que o Senhor ele vai operar o seu juízo, ele avisa. Ele envia os profetas. Isso acontece no dia de hoje também. Nós somos os profetas da atualidade. A igreja é o povo do Senhor, enviado para anunciar que um dia virá o juízo. Então, irmãos e irmãs, o Senhor sempre dá chance, como deu o povo de Israel antes do exílio, para que o exílio não acontecesse. E aí, a partir daí, o Senhor ele começa a trazer, através do profeta, algumas palavras de ameaça, de juízo também contra os vizinhos de Israel. Quer dizer, o Senhor não pouparia os vizinhos de Israel também. Então, a primeira profecia é contra a Filistia, quer dizer, os filisteus, e que eram, aqui no versículo 5, ai dos que habitam no litoral. Os filisteus eram conhecidos como os povos do mar, porque eles começaram a chegar no litoral lá do Oriente Médio, vindo do mar.
da ilha de Creta, né, o que alguns acreditam. Então os filisteus são chamados povo do mal, povo que veio pelo mar. E diz o Senhor que ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. Então Deus também diz que haverá um juízo para os filisteus. Também um juízo contra Moabe e Amon, que eram também dois vizinhos de Israel. Né? Então o povo também passaria pelo juízo, se não se convertesse, se não voltasse atrás dos seus maus caminhos. E aí ele fala de Amon e de Moabe e de Amon, e ele dá uma sinalização no Sofonias 2:10. Isso, falando de Amon, de Moabe e de Amon, isso lhe sobrevirá por causa da sua soberba. Então na Bíblia, irmãos e irmãs, a Bíblia ela condena a soberba. A Bíblia ela alerta para a questão da soberba. Né? O que é a soberba? É eu me achar melhor do que o ser humano. É que eu me achar mais forte, mais poderoso e melhor do que o ser humano. Então, quando a nação se acha soberba, o Senhor abate. E aqui, Moabe e Amon, eles estavam vivendo, eles eram soberbos. E o Senhor ia abater a soberba. Irmãos, irmãs, a Bíblia alerta, a soberba precede a ruína. Quando as pessoas se soberbecem, a maioria das vezes o Senhor abate para tratá-los, mas não é porque Deus é ruim, porque Deus é bom, para evitar um estrago maior. Então, Deus ele tem seus meios. Ameaça contra a Etiópia e a Síria, realidade de Jerusalém. E aí começa também a palavra de juízo contra Jerusalém. Ai da cidade opressora, da rebelde manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Olha a característica que é apresentada da cidade de Jerusalém. Cidade opressora, cidade rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Então é uma cidade, nessa figura aqui, que vive como quer. Que vive da maneira, é um povo que vive da maneira que quer. Não aceita disciplina, não aceita, não atenta a ninguém, não quer ouvir ninguém. Então essa nação de Israel, ela estava desse modo. Ela não queria ouvir ninguém. E fala da liderança também, Sofonias 3:3. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixa os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Então, a denúncia contra os líderes de Jerusalém aqui, antes do exílio, é muito forte. Dizendo que os príncipes eram leões, que é tudo animal, caçador e carnívoro. Né? Animais de caça e animais de hábitos noturnos. Porque diz aqui, ó, seus juízes são lobos do cair da noite. Quer dizer, a atividade do lobo, do leão, é mais uma atividade noturna. Eles são os animais de hábitos noturnos. Eles passam a noite caçando as leoas, no caso, e os lobos. E os líderes, os juízes, eram como lobos, que corroíam os ossos de quem? Os ossos dos mais fracos, dos injustiçados, dos mais pobres. Porque dos ricos ele não ia fazer. Então era dos mais. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Então toda a liderança de Jerusalém, como nós vemos de outro profeta, estava desviada. Estava vivendo em pecado. Sofonias 3:5, o Senhor é justo no meio dela e não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Então, aqui declara, o Senhor é justo. O povo está vivendo em pecado, a liderança está em pecado, mas o Senhor é justo. Irmãos, nós temos que confiar na justiça de Deus. Nós não temos que andar, agir como por nossa própria força.
O Senhor é o Deus justo. A justiça do Senhor vai prevalecer. Prevalece na nossa vida. E a gente tem que confiar nisso. Uma palavra de juízo. Aí, irmãos, tem mais palavra de juízo. Espera-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Porque no dia que eu me levantar para o despojo. Porque a resolução é juntar nações e congregar reinos, para que sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. O mover do Senhor e a conversão das nações. E aí, irmãos e irmãs, começa algo tão bonito, que é, finalizando o livro do profeta Sofonias, ele traz uma palavra de que Deus vai transformar a realidade daquelas vidas. Deus vai transformar a realidade daquelas nações. Deus vai transformar. Porque diz assim, ó, o Senhor fará. Então darei lábios puros, Sofonias 3:9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Então Deus usa o profeta para dizer que o Senhor ia fazer uma coisa tremenda no meio do povo. Iria dar lábios puros para os povos. Assim como Isaías pediu lábios puros, quer dizer, ele se sentia impuro, pecador, o Senhor ia dar lábios puros para o povo. O Senhor ia mudar a realidade do coração daquele povo. O Senhor iria mudar. E aí, irmãos, Sofonias 3:12, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Então aqui, o profeta diz que o povo, ele era chamado para ser um povo modesto e humilde. Nós somos chamados, como povo de Deus na face da terra, para ser um povo modesto e um povo humilde. E por fim, Sofonias capítulo 3, versículo 14, a alegria e restauração de Israel. A alegria e restauração de Israel. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filho de Jerusalém. Então a alegria é a restauração do povo. Deus estava anunciando que haveria um tempo de cantar. Haveria um tempo de cantar. Canto na Bíblia, música, é sinal de alegria, é sinal de festa, é sinal de júbilo das coisas que Deus tem feito. Quando nós louvamos na igreja do Senhor, quando nós cantamos, é sinal da alegria que nós temos de ver os grandes feitos do Senhor. Aleluia. Sofonias 3,15, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião. Não se afrouxe os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Eis que são de ti, e sobre os quais pesa um opróbrio. Aleluia. Então, irmãos e irmãs, Deus envia o profeta e diz, Sofonias, e diz, olha, vai ter o tempo de cantar. Irmãos e irmãs, ainda que o povo estava em pecado, Deus é tremendo. Deus deu uma chance para o povo se converter. Deus falou para o povo se congregar, para o povo se reunir, antes que o decreto viesse. E o Senhor falou que viria o dia do juízo, mas o Senhor também falou que haveria um tempo de alegria, haveria um tempo de cantar. Aleluia. E nós vemos isso biblicamente, que foi a restauração do exílio. O povo de primeiro não quis ver, ouvir o Senhor, e foram parar no exílio. Mas o Senhor um dia fez com que o povo voltasse a cantar de alegria, porque o Senhor restaurou o povo do exílio. Irmãos e irmãs, Salmo 126,
Quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como que sonha. Quando o Senhor restaura a sorte do seu povo, quando o Senhor restaura a nossa sorte como pessoa, como irmão e irmã, como pessoa do Senhor, quando o Senhor restaura a nossa vida, na nossa caminhada cristã, quando nós estamos lá embaixo, mas o Senhor nos restaura, nós ficamos como que sonho. Aleluia. O Senhor é Deus tremendo. O Senhor é Deus que faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. Irmãos e irmãs, tem um tempo de cantar. Tem um tempo de muita dificuldade, mas tem um tempo de cantar. E o último versículo de Sofonias diz, Sofonias 3:20, naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. O que esse versículo quer dizer? Depois de falar tantas palavras de juízo, como nós vimos no versículo 1, versículo 2, consumirei, exterminarei. Depois falou que viria o dia do Senhor, que seria dia difícil. Depois alertou o povo e pediu para que o povo entrasse em unidade para avaliar as suas situações, porque o dia estava vindo antes do decreto. Enviou palavras de juízo. Mas o Senhor também falou que iria fazer uma obra maravilhosa no meio do povo. Que o povo se tornaria um povo de lábios puros. E aí assim o Senhor diz, e haverá um dia que quando tudo isso passar, vocês irão cantar. E quando que vocês irão cantar? No último versículo diz, é quando eu vos recolherei. O que significa? O povo foi espalhado para o exílio, mas o Senhor trouxe, Salmo 126 novamente, o Senhor trouxe o povo para a sua terra de volta. Então, o povo iria se tornar um louvor, uma música diante das outras nações. Porque o nome do povo seria exaltado pelo Senhor, depois do exílio. E o Senhor iria mudar a sorte, como fala em Salmo 126. Mas diante de quem? Diante dos olhos do povo. O povo veria isso. Irmãos e irmãs, não importa, irmãos e irmãs, o que pode ter acontecido. Não importa. Nós sabemos que o Senhor é um Deus, que quando o ser humano reconhece os seus erros, quando o ser humano, ele se abre para o agir de Deus, Deus restaura, Deus recolhe, Deus traz de volta para o caminho da bênção, para o espaço da bênção. Deus honra, e as pessoas veem a honra de Deus. Não sei qual é o cativeiro, né? Que muitas pessoas estão vivendo hoje, mas se permanecerem firmes no Senhor, ainda que estejam passando um momento difícil, o Senhor um dia honrará. Sofonias termina com um versículo de que o Senhor iria honrar o seu povo. Depois do juízo, o povo não quis ouvir. Deus operou o juízo, mas Deus sempre restaura aqueles que se abrem para a restauração do Senhor. Que Deus abençoe. Que Deus dê uma semana de vitória para todos e todas. E vamos confiar no Senhor. Vamos avançar no caminho do Senhor. Porque o Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é Deus que abençoa, segundo a profecia de Sofonias. Deus abençoe, em nome de Jesus.